Uma boa noite a todos. Gostaria de receber os senhores aqui, agradecer pela presença. Gostaria de fazer menção também àqueles que nos estão assistindo pela internet, ao Colégio de Professores da BD Const, aos alunos do EAD da BD Const. Temos dois cursos EAD atualmente, que é o curso de Direito Constitucional e o curso de Direito Penal e Processual Penal. Então, gostaria de fazer menção e agradecimento por todos esses que estão assistindo, nos assistindo aqui. Bom, creio que recebemos aqui o ministro Joel Paciornik. Creio que é desnecessário maiores apresentações. De qualquer forma, eu gostaria de fazer algumas palavras introdutórias, falar algumas palavras introdutórias aqui, apenas como forma de introduzi-lo à turma. Agradeço também, ministro, a sua presença, a presença também do Luiz Henrique Madalena, do Luciano Coelho, nosso coordenador de Direito do Trabalho, o professor Flávio Pancieri, e todos os outros membros da BD Const. E quanto ao ministro, posso dizer que uma das maiores qualidades do ministro Joel Paciornik é a experiência das mais diversas funções pela qual passou. Muitas vezes nós observamos que existem profissionais que são juízes há muito tempo, ou profissionais que são advogados há muito tempo, e sem sombra de dúvida esses profissionais têm a sua qualificação e qualidade muito elevada. Mas o ministro tem, além dessa qualificação e a qualidade, ele tem um diferencial, que é a possibilidade de ter passado por várias carreiras jurídicas. No início atuou como advogado, depois juiz estadual, foi procurador do município de Curitiba, foi juiz federal, foi até o TRF e depois ministro do STJ. Isso tudo faz com que ele possa ter uma visão mais ampla e mais completa do contexto. E é exatamente isso que nós precisamos na atualidade. Eu tive a possibilidade agora, de passar um tempo na área do direito público, melhor, na área pública, no executivo, e eu percebi que muitas vezes o que falta a alguns profissionais é essa experiência, essa diversidade que o senhor tem, por exemplo. Então, eu posso dizer que essa é uma das maiores qualidades do ministro, e dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui. E pronto, já passo a palavra ao senhor. Ministro, muito obrigado. Boa noite. Eu quero agradecer esse gentil convite da BD Const aqui, nas pessoas dos doutores Luciano, Luiz Henrique, professor Flávio. Dizer que para mim é uma honra voltar aqui, até porque me recordo que a BD Const foi praticamente a primeira entidade a me honrar com um convite para falar, logo após eu ter sido indicado ao Superior Tribunal de Justiça, isso em 2016. A gente não esquece essas coisas, Quem, por primeiro, me convidou para falar realmente foi a BD Const. É uma alegria muito grande estar aqui, e vou pedir licença para me sentar, até porque eu tenho algumas anotações aqui, das quais eu preciso me valer. Então, com muita honra, saúdo a todos, os professores, alunos, cursistas, e dizer que esse tema que hoje nós vamos tratar me foi solicitado pelo Dr. Laércio, que é o coordenador da pós em tributário. Por que isso? Porque nós nos conhecemos, a exemplo de outras pessoas aqui que militam no direito tributário, na época em que eu estava no TRF4, em uma turma de direito tributário e direito aduaneiro. Lá permaneci por 11 anos, tendo anteriormente sido juiz federal aqui em Curitiba, em Foz do Iguaçu, por 15 anos. Então, a minha lida com direito tributário, e constitucional e administrativo foi mais longa na minha história profissional do que a minha lida com direito penal. E quando o professor Laércio me encontrou no aeroporto e disse, olha, estamos com uma pós em tributário, o senhor quer vir lá falar? Falei, olha, eu iria com o máximo prazer, mas nesse tempo da STJ, eu acabei
desaprendendo o pouco que eu sabia de tributário e ainda tentando aprender muito pouco sobre penal. Então, eu vou pensar algum tema que tente misturar as duas disciplinas para construir alguma coisa. E daí foi que tive essa ideia de tratar dos crimes contra a ordem tributária, mas um aspecto que é muito importante hoje e dá muito problema, que é justamente a imputação da responsabilidade penal no crime contra a ordem tributária à pessoa dos sócios. Talvez uma das questões que mais cause problemas, cause dúvidas, cause inquietações na advocacia e nos tribunais é justamente isso. A maneira com que se tem feito, a maneira com que o Ministério Público tem encarado isso e a maneira com que o Judiciário tem tratado essa questão da responsabilidade pessoal do sócio dirigente de uma empresa por um crime contra a ordem tributária, que é uma espécie de delito contra a ordem econômica também. Eu diria, de início, esse conceito de crime de colarinho branco que a gente traz dos Estados Unidos, essa expressão deles, do white collar crime, ela foi falada pela primeira vez em um congresso em 1939, em uma palestra do mesmo nome, crime de colarinho branco, que foi proferida pelo criminólogo norte-americano Edwin Sutherland, na Sociedade Americana de Sociologia. Na verdade, nessa época, junto com essa discussão, cresciam pesquisas dizendo que, por exemplo, das 70 maiores corporações norte-americanas, 100% delas já haviam sido processadas por algum delito, pela prática de alguma infração que envolvesse natureza fiscal, ou concorrência, ou regras de mercado, ou mesmo ordem financeira. Daí se dizer ainda hoje no Brasil, usando-se desse modelo, que crimes contra a ordem econômica podem ser entendidos crimes contra a ordem tributária, crimes contra a concorrência, crimes contra o consumidor. Por quê? Porque todos esses valores são colocados na Constituição como valores integrantes da ordem econômica brasileira. Então, quando se fala em crime contra a ordem econômica, não se deve ter em mente uma classificação restrita só àqueles crimes, como, por exemplo, a evasão de divisas, manutenção de contas bancárias sem autorização, não só esses, mas, enfim, toda essa espécie de criminalidade que acabe tendo um reflexo e, por sua vez, também uma proteção dentro da ordem econômica da Constituição. Qual é o fundamento? Por que no mundo se passou a entender ser viável estabelecer-se uma política criminal de se criminalizar esse tipo de delito contra a ordem econômica, e aqui especificamente contra a ordem tributária? Na verdade, alguns autores falam que houve uma certa eticização do direito penal tributário, ou seja, passou-se a ter uma consciência de violação da ética ao se violarem certos postulados jurídicos. Por quê? Porque passou a se entender que a atividade arrecadatória do Estado não é uma atividade que tem fim em si mesma. Quando se estuda direito tributário, quando se estuda direito financeiro, vai se concluir que a atividade principal regulada pelo Estado, quando se trata de tributação e finanças públicas, não é só a arrecadatória. Os tributaristas falam isso como função fiscal, extrafiscal e parafiscal dos tributos. Nós temos tributos que têm só função fiscal, mas nós temos também tributos com função extrafiscal e parafiscal, onde os objetivos não são só de arrecadação, mas são objetivos de financiar, vejam, de criar um mecanismo, de criar uma possibilidade de financiar o funcionamento do Estado social, aquele Estado que tem como missões constitucionais suprir necessidades da população, quanto à saúde, segurança, educação. E de que forma pode ou
se torna possível que o Estado desenvolva esse tipo de atividade? Através da arrecadação tributária. Porque não há outra fonte de renda do Estado senão a arrecadação de seus tributos, para que eles sejam revertidos para esta mesma sociedade em forma de serviços públicos. Os primeiros conceitos, quando se aprende na faculdade de Direito Financeiro, eu tenho certeza que nós já ouvimos aquilo. Há um mecanismo de retroalimentação. A atividade financeira do Estado, ela é movida, primeiro, pela entrada de recursos, através da tributação, recursos esses que serão processados e devolvidos à sociedade através de prestação de serviços públicos eficientes. Isso é muito bonito no campo da ciência, no campo teórico, mas às vezes na prática nós vemos uma distorção desse sistema, quando, por exemplo, nós questionamos alguma economia, algum país, onde se tenha, ou não se tenha essa correspondente devolução de serviços públicos de forma adequada, justa. Também é um outro tópico que se estuda muito em direito administrativo, os requisitos do serviço público, seus pressupostos. E para ele ser financiado, a atividade financeira, a atividade arrecadatória do Estado deve ser uma atividade eficiente. Mas, como eu dizia, não é só essa questão fiscal. Nós não podemos pensar só em encher os cofres públicos, porque se fosse isso, estariam justificadas todas as arbitrariedades, toda forma de arrecadação seria justa, independentemente dos métodos dos quais ela se utiliza. Surge daí, justamente, essa questão de que a obtenção de receitas, ela tem como finalidade a consecução daqueles objetivos que a nossa Constituição coloca como fundamentais de nossa República. Quais sejam? Se nós formos olhar o artigo 3º da Constituição, nós temos que são objetivos da República Federativa do Brasil, pelo nosso modelo constituinte. A construção ou a possibilidade de se estabelecer uma sociedade livre, justa, solidária, onde se possa erradicar a pobreza e a marginalização e onde se possa reduzir as desigualdades sociais e regionais. É o texto do artigo 3º da Constituição Federal, quando prescreve os objetivos da República Federativa do Brasil. Então, nós temos que analisar a atividade arrecadatória do Estado com o objetivo do Estado, que é construção de uma sociedade livre, justa, solidária, sem pobreza, etc, etc. Inclusive, os americanos já disseram, a própria Suprema Corte, em um famoso caso de uma companhia de tabacos contra o fisco estadual, através da voz do juiz Oliver Wendell Holmes, disse: taxes are what we pay for a civilized society. Impostos é o que nós pagamos por uma sociedade civilizada. Ou seja, não há como se conceber uma sociedade civilizada sem que haja essa consciência da necessidade de pagar impostos. No Brasil, tem um outro texto muito interessante em um livro de um juiz federal, o doutor Anderson Furlan Freire da Silva, que quando ele fala do histórico da tributação no Brasil, e ele traz uma crítica em um parágrafo que foi dito por Dom Pedro I, que naquela época, ao vir como príncipe regente para o Brasil, já criticava as leis portuguesas, que na verdade eram excessivamente confiscatórias. Então o Brasil já sofre esse trauma de pagar impostos desde 1500. Quer dizer, não há essa cultura, como há em outros países, de se ter como uma obrigação cívica, uma verdadeira, como um mandamento constitucional. Nós temos que pagar impostos porque nós temos que ter uma sociedade justa, livre e solidária. Agora, a experiência brasileira, lamentavelmente, não tem sido capaz de justificar esse tipo de coisa, a ponto de os americanos terem isso como consciência.
pagam-se impostos, ou impostos são o custo de uma sociedade civilizada. E não pense que se pagam poucos impostos fora do país. Existem países onde a carga tributária é tão ou maior até do que brasileira. Mas impostos, muitas vezes, assim, mais bem conceituados, mais bem planejados, que não atingem o consumo tanto como é o caso do Brasil, onde a nossa tributação sobre o consumo é mais elevada, e sim sobre renda, sobre excesso de renda, sobre outros fatores que não seriam que não causariam, digamos, tanto malefício ao contribuinte como o sistema de tributação que nós temos aqui. Semana passada esteve aqui em Curitiba o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Tive o prazer de assistir a palestra que ele deu aqui perto, na Associação Comercial, e ele falou muito sobre a questão da necessidade imperiosa de se reformar o sistema tributário brasileiro. A ponto de, na semana passada também, ter tido aqui em Curitiba uma palestra com a economista-chefe da XP Investimentos, onde ela disse que a reforma da Previdência não vai trazer esse efeito mágico, automático, que nós todos estamos esperando. Que dia seguinte tudo vai mudar aqui. Não. Nosso país tem defeitos estruturais tão grandes nessas questões previdenciárias e tributárias, e o governo tem ciência disso. Se vai conseguir fazer, se não vai, não sei. Se está, né? Se os meios, quais são esses meios, não sei. Isso é problema de legislativo e de executivo, né? Mas essa preemente necessidade de se repensar o sistema tributário brasileiro configura uma das necessidades para que nós possamos ter uma sociedade desenvolvida. E o que eu achei assim interessante, voltando à palestra do general Mourão, é que ele colocou a reforma tributária, a trabalhista e a previdenciária como alicerces mínimos para o reparo de uma economia, para daí torná-la competitiva, interessante a investidores estrangeiros. Veja nos últimos anos quantas empresas foram embora daqui. Por quê? Por falta de confiança. Por quê? Porque nós não temos um sistema tributário confiável, nós não temos um sistema de direito administrativo, de direito bancário, de direito financeiro que transmita confiabilidade ao investidor. Então, para atingir todos esses objetivos, entra sim a tributação como uma ferramenta fundamental. Bem, com esse comentário, com essa conversa, nós já acabamos entrando também no bem jurídico tutelado pelos crimes ou pelo direito penal tributário. Nosso conhecido amigo e professor aqui da PUC, Rodrigo Sanches Rios, muitos devem conhecê-lo, coloca que o bem jurídico imediato nos crimes contra a ordem tributária é o erário, mas como mediato volta a trazer esse conceito, o valor constitucional da solidariedade de todos os cidadãos na contribuição da manutenção dos gastos públicos. Portanto, há praticamente uma unanimidade em se analisar tanto a natureza, né, do porquê, do objeto jurídico, do porquê se perseguir, porquê se elevar a nível penal uma conduta que diga respeito a uma questão aparentemente só tributária. Porque quando se fala em direito sancionador, também é algo hoje bastante estudado, tem uma obra, não me recordo do nome agora, mas chama-se Temas de Direito Sancionador, em que coloca gradações entre as sanções, sanção administrativa, sanção civil e sanção penal, o porquê da penal ser mais grave, o porquê da administrativa ser mais leve, enfim, mas essa gradação, ela guarda uma proporção com o valor que esses bens têm perante a sociedade. Ora, a vida é tutelada pelo direito penal como um dos valores mais caros, tanto que os crimes contra a vida são os que inauguram o capítulo da parte especial do Código Penal. Mas a ordem tributária também foi eleita a um valor penalmente relevante. E aí estamos a dizer justamente que a defesa desses interesses do Estado,
para se ver munido de recursos para prover as funções sociais, na verdade, o bem que passa a ser tutelado pelo direito penal tributário. Bom, responsabilidade penal. Quando se fala em responsabilidade penal, não há que se diferenciar a teoria geral do direito penal para o direito penal tributário. Porque nós temos a regra que está no artigo 29 do Código Penal, que todos nós já conhecemos, que é a regra que define a autoria e participação. Todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade. A partir da reforma penal de 84, então, que se estabeleceu as categorias de autoria e participação, né, dependendo do grau de participação, pode-se ter como coautor, como partícipe. Isso vai ter uma influência quando? Na hora de dosar a pena. O juiz vai analisar o comportamento, a conduta de cada um. No direito penal tributário é a mesma coisa. Quem concorre para o delito incide nas penas a ele cominadas. Isto é repetido no artigo 11 da Lei 8.137, que é a lei que define crimes contra a ordem tributária, ordem econômica e relações de consumo. Podem ver aqui a mesma linguagem que nós temos no 29 do Código Penal, vamos ter no 11, quem de qualquer modo, inclusive por meio da pessoa jurídica, essa é a diferença, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Bom, o que nós extraímos daí? Os crimes para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária, nós buscaremos quem são seus autores, quem são seus partícipes, na medida de suas participações, na medida de suas culpabilidades, e levando-se em conta que não há em direito penal, em regra, responsabilidade objetiva. Se nós formos estudar a responsabilidade por infrações tributárias, o artigo 136 do Código Tributário diz que a infração tributária independe da intenção do agente. Lembram disso? Ou seja, não há que se exigir uma culpa, um dolo até. Mas quando nós transpomos essa nossa análise para o direito penal tributário, não. Toda responsabilidade penal tributária só existe se for subjetiva. Só existe a título de culpabilidade. E diria mais, só existe a título de dolo. E mais ainda, os penalistas costumam dizer que o dolo no direito penal tributário é o dolo específico. Qual é o dolo específico? Aquela especial vontade dirigida ao fim de reduzir ou suprimir tributo. Por exemplo, mediante omissão, mediante falsificação. Como são esses delitos que nós temos aqui contra a ordem tributária? O dolo específico qual é? Reduzir ou suprimir tributos. É claro que há outros tipos que não visam diretamente isso, mas vamos dizer que a maioria dos crimes, quem comete crime contra a ordem tributária, é com vistas a reduzir ou suprimir tributação, né? Por mais que haja outros crimes de menos importância. Bem, agora nós entramos, talvez, num dos mais complicados temas, que ainda diz respeito a essa questão de configuração do crime e de sua autoria, começando pelo sujeito ativo desses crimes. Pedro Roberto de Comain, que tem uma obra sobre crimes contra a ordem tributária, descreve como sujeito ativo do crime de sonegação fiscal todo aquele que empreende a fraude, falsifica material, ideologicamente ou materialmente, ou seja, falsifica um documento fiscal ou omite simplesmente a emissão ou declaração de um documento fiscal, ou ainda no fornecimento de informações ao fisco, e também aquele que sejam ou não ambas a mesma pessoa, depois suprime ou reduz o tributo. Vejam que a doutrina é unânime em dizer que
Repito, o dolo específico é suprimir ou reduzir tributo. Isso se dará como? Falsificação material, falsificação intelectual, deixar de fornecer documentação, entregar fora do tempo, enfim, todas essas condutas que poderemos ter no artigo 1º, 2º, né, principalmente que são delitos que se destinam ao particular, porque o artigo 3º passa a prever crimes funcionais, ou seja, aqueles praticados por agentes da administração pública contra a administração financeira, mas que também respondem por um número menor. Mas o grande problema, meus amigos, e que dá realmente margem a grandes discussões hoje, é a questão da identificação da autoria, ou seja, como imputar a prática do crime tributário numa modalidade que é geralmente essa em que se comete através de uma empresa, ou seja, onde o agente, onde o diretor, onde o sócio, onde o gerente, o responsável pela contabilidade, o contador, onde essas pessoas, mesclados numa estrutura complexa, organizacional de uma empresa, acabam, em nome dela, praticando um determinado delito. Deixa eu tentar ser mais claro. Já diziam os americanos, lembram? 100% das 70 e poucas maiores indústrias já tiveram crimes cometidos através da empresa. Quando se fala em crime tributário, na verdade, são crimes cometidos por pessoas físicas através da empresa. A empresa é uma entidade jurídica, é uma entidade, é uma ficção, como é o Estado também. Não se pode dizer o Estado causou um dano, assim, sem pensar muito sobre isso. Quando se fala em responsabilidade civil do Estado, que é um tema administrativo e constitucional, o que se pensa? O Estado me causou um dano. Mas o Estado é uma ficção jurídica, o Estado é uma pessoa jurídica imaginária. Quem cometeu o dano foi o condutor da ambulância pública que furou sinal e bateu no meu carro. Quem cometeu o crime foi o policial que, agindo em serviço, disparou lá 90 vezes contra um carro. A empresa não tem vontade própria. A vontade da empresa é manifestada pelos seus agentes, pelos seus dirigentes, da mesma forma com que a vontade do Estado é manifestada através de seus agentes. O problema justamente está em identificar dentro de uma estrutura empresarial grande. Você pega uma empresa com 100 funcionários, 200, 300, 400, 5 mil, 36 mil, 50 mil funcionários. Quem deu a ordem para alterar a guia do ICMS? Quem deu a ordem para subfaturar a importação do pneu que vinha da China? É esse tipo de dificuldade que nós encontramos na prática e que os advogados enfrentam e que o Ministério Público, muitas vezes, por não conseguir identificar de plano quem foi o responsável por isso ou aquilo, acaba oferecendo uma denúncia onde imputa a prática do delito a todos os diretores, ou a todos os gerentes, ou a funcionários, enfim, a uma pleiade de supostos autores que muitas vezes não guardam relação nenhuma com aquela atividade. E nós sabemos que crime exige responsabilidade subjetiva. Como que nós vamos compor essa dúvida, essa diferença? Como que nós vamos fazer isso? Bem, o que acontece aqui? Ante essa dificuldade, tá, em que ocorre um sumiço da responsabilidade, porque ela se dilui no meio de uma empresa, foi a sociedade tal e tal. Bom, mas não há responsabilidade penal tributária de pessoa jurídica. Então, nós vamos atrás das pessoas físicas. O que acontece? Quando os seus dirigentes, quando os seus mandantes ficam invisíveis, ficam escondidos, há uma dificuldade em se determinar a autoria
E não só a autoria, a medida de cada participação, se foi o diretor financeiro, se foi o diretor jurídico, se foi o criador dos capacetes da fábrica, quem quer que seja, como se vai imputar? O que se criou historicamente, jurisprudencialmente, e também nas investigações policiais, e principalmente nas ações penais, ou quando do exercício da ação penal pelo Ministério Público, foi aquilo que a doutrina estudou e hoje ainda vem estudando, vem se defrontando como denúncia genérica. Mas o que é uma denúncia genérica? O que é uma denúncia geral? Nós temos que fazer essa diferenciação, porque hoje, jurisprudencialmente, uma delas é aceita e a outra não. Então, das pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, nós vamos extrair esses dois conceitos. A denúncia genérica é aquela denúncia vaga, é aquela denúncia que, por exemplo, não consegue estabelecer de forma alguma um liame subjetivo entre a ação de um determinado membro da empresa e o resultado criminoso. De modo que ela acaba imputando, muitas vezes, vários delitos a várias pessoas. Essa é a denúncia genérica. Ela não tem sido aceita pela jurisprudência, e eu já vou comentar aqui alguns casos onde isso fica bastante... Já uma denúncia geral, que é aquela denúncia que pega um crime e imputa a vários, ou a 2, 3 diretores, mas dando a eles a chance de se defenderem e dando, inclusive, ao Ministério Público a chance de provar isso durante a instrução penal. O que você não pode é ficar nem um extremo e nem outro. Não se tem como cercear desde o início a atividade investigativa da polícia e a atividade de exercício monopolizado da ação penal, que é do Ministério Público, se muitas vezes não é fácil de início você identificar, mas durante o processo você vai ter como identificar. E os culpados deverão ser punidos, os inocentes serão absolvidos. Agora, existe hoje uma tendência, principalmente de advogados de direito empresarial e tributários, e aí não vai nenhuma crítica, mas apenas como técnica, impetrar, por exemplo, um habeas corpus, dizendo, não, denúncia inepta. Essa denúncia é inepta porque o meu cliente era diretor de recursos humanos. Ele nem sabe o que é uma guia de ICMS. Ele nunca viu, ele não sabe a diferença entre ICMS, ITBI, IPI. É claro que aí já entram outros conceitos de direito penal, direito processual penal. Quais são os requisitos de uma denúncia, o que é uma denúncia inepta, o que não é. Nós sabemos que o artigo 41 do Código de Processo Penal define os requisitos da denúncia. A denúncia deverá conter a exposição dos fatos, a qualificação dos acusados e, principalmente, não está escrito no artigo 41, mas há um entendimento unânime no sentido de que a denúncia deve permitir o exercício da defesa. Ou seja, qualquer denúncia que é proposta contra qualquer cidadão deve permitir que se entenda, bom, do que eu estou sendo acusado. Então, ainda que junto com os seus colegas, você está sendo acusado de ter fraudado guias de ICMS e que geraram crédito a maior e que deram, por exemplo, um prejuízo ao estado do Piauí. Me parece que a forma de diferenciar isso na prática, às vezes não é fácil, mas nós temos que nos pautar por alguns parâmetros, inclusive esse. É possível exercer a defesa? É possível provar que fulano tem um liame subjetivo entre a sua ação ou a sua omissão com aquele resultado crime, ou não tem como se provar? Desde o início é absolutamente inviável qualquer imputação. Se desde o início se mostrar inviável a imputação, é o que nós dizemos que já é uma denúncia natimorta. Uma denúncia que não tem como sobreviver. Mas se há como conceder uma sobrevida à denúncia,
vamos admiti-la, vamos instruir o processo e vamos ver ao final quem deve e quem não deve. É assim que os tribunais têm feito essa análise. Eu vou mostrar aqui alguns casos bem interessantes, até para mencionar a fonte. Quem criou essa diferenciação entre a genérica e a geral foi o famoso professor Eugênio Pacelli de Oliveira, vocês devem ter ouvido falar, é um procurador da República aposentado, hoje um doutrinador, um grande professor, que fez essa distinção doutrinária entre denúncia geral e denúncia genérica. Outros autores trabalham muito mais, todas elas como sendo denúncia genérica, né, como sendo aquela peça de acusação que não individualiza as condutas de cada um dos autores. Mas, vamos à análise de alguns casos concretos. Vou falar do Supremo Tribunal Federal e depois falo do STJ, apenas alguns exemplos para que essa nossa discussão fique mais clara, mais interessante. O Supremo Tribunal Federal, há muitos anos atrás, em um habeas corpus da relatoria do então ministro Sepúlveda Pertence, vejam, em 2005 isso, portanto já bem antigo, tratando justamente desses crimes de autoria coletiva, que é a classificação que nós aplicamos também aos crimes contra a ordem tributária, quando existem mais de um autor, né? Crime de autoria coletiva é aquele que acaba sendo cometido por diversos autores. Tá? Então, diz a ementa desse habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, setembro de 2005. Tratando-se de crimes societários em que não se verifica de plano que as responsabilidades de cada sócio ou gerente são diferenciadas em razão do próprio contrato social relativo ao registro de pessoa jurídica envolvida, não há inépcia da denúncia pela ausência de indicação individualizada da conduta de cada indiciado, sendo suficiente a de que os acusados sejam, de algum modo, responsáveis pela condução da sociedade sobre o qual foram supostamente praticados os delitos. A condição de gestores da empresa, nos sucessivos períodos das práticas delituosas, basta afundar a imputação inicial feita a cada um dos pacientes, não se prestando habeas corpus à verificação do efetivo exercício da gestão no período em que por ela é responsável. Veja, aí entra uma pequena questão processual de que o habeas corpus não é um meio hábil para se verificar questões de culpabilidade ou questões de fato, mas o que importa é que aqui está fixado que a denúncia, como uma proposta de acusação, se ela imputa a sócios ou dirigentes uma conduta que no momento inicial não é possível desdobrar, você comprou a guia, você preencheu a guia, você fez o carimbo, você entregou no banestado. Não há como se fazer isso de início. Mas pode-se fazer isso ao longo da instrução penal? Claro que pode. Por outro lado, vejam, isso é um problema da insegurança jurídica no Brasil, que nós conversávamos até um pouco antes da aula. Hoje a gente vive eu vou usar uma expressão de que fui vítima. Quer dizer, não gosto dessa expressão porque não é isso. Mas disse certa feita um advogado, em uma entrevista que deu, no Conselho, ele pleiteava um cargo no Conselho Federal da OAB. Um advogado muito famoso, um criminalista muito famoso, não é do Paraná. Ele disse, hoje nós vivemos uma loteria jurídica. Hoje, se um processo penal cai na 6ª turma do STJ, você ainda tem uma chance de ganhar alguma coisa. Se o processo cai na 5ª turma, você não tem chance nenhuma. Essa foi a afirmação que ele falou. Uma loteria jurídica, dependendo se cai em uma turma ou outra. Eu não acho feliz essa expressão de loteria jurídica, mas eu diria uma insegurança com o que vocês vão ver aqui, que dentro do mesmo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, em turmas diferentes,
em poucos anos de diferença você vai notar uma decisão completamente diferente da outra. Isso não é incomum que nós vemos hoje acontecer no Supremo Tribunal Federal em pronunciamentos colegiados e monocráticos também. Né? Isso traz um problema de insegurança jurídica, de incoerência. Eu digo, pelo menos no Superior Tribunal de Justiça, nós temos a turma, que é de 5, nós temos a sessão, que é de 10, nós temos a Corte Especial, que é de 15, e nós temos o plenário, que é de 33. Se nós decidimos alguma coisa na 5ª turma e há uma divergência na mesma matéria da 6ª turma, o que nós fazemos? Nós humildemente mandamos um caso paradigma para a sessão, a 3ª sessão, que reúne a 5ª e a 6ª turma. A partir do momento em que esta sessão uniformizou a interpretação, seja por 6-5, seja por 4-5-6, qualquer número, por qualquer maioria que se estabeleça na 3ª sessão, para nós, individualmente, aquilo acaba sendo uma lei, uma norma, porque nós nos consideramos um tribunal de precedentes. Então, não adianta eu decidir de um jeito, o outro de outro, para depois o advogado vir dizer que é uma loteria cair na 6ª turma ou na 5ª turma. Então, a partir da hora que surgiu qualquer divergência, as partes, o Ministério Público ou o julgador pode suscitar o tal do incidente de uniformização de jurisprudência, como era no TRF também, existia isso. No superior, nós uniformizamos a jurisprudência a partir daquilo. Mesmo eu tendo opinião contrária, vou me curvar e todos os outros 9 da minha sessão vão se curvar ao entendimento majoritário. Esse fenômeno, às vezes, no Supremo, não acontece. Porque apesar do plenário já ter decidido alguns temas por diversas vezes, alguns ministros monocraticamente acabam tendo seu entendimento diferente e provocando, no mínimo, digamos, um desconforto, uma sensação de insegurança jurídica. Né? Mas quanto ao Supremo, não há, pelo menos que eu conheça, nem na lei, nem na Constituição, um mecanismo que obrigue a essa uniformização. E uma outra questão até que tem sido muito criticado hoje, quanto aos tribunais de um modo geral, é que eles vêm excessivamente decidindo de forma monocrática, violando o princípio da colegialidade. Isso se vê muito. As leis processuais hoje têm sido reformadas, têm sido criadas e reformadas para valorizar o precedente. O Brasil é um sistema que não é o da common law e ainda é um sistema da civil law, né, da tradição romano-germânica, mas não há dúvida que nós estamos caminhando para a valorização de um sistema de common law. O novo CPC é muito claro nisso. E eu acho bom que assim o seja, porque pelo menos nós vamos restaurar a segurança jurídica. Nós temos que dar força, temos que valorizar os precedentes. O CPC, é claro, incumbe aos tribunais preservar a homogeneidade, a estrutura da sua jurisprudência. É uma tendência do Brasil em não se transformar totalmente numa common law, porque não é a nossa tradição, mas de adotar instrumentos bons da common law que possam ser úteis ao nosso sistema. Então, e eu digo, nós lá no STJ só decidimos monocraticamente quando há entendimento pacificado. Ninguém lá, dos meus colegas, pelo menos, da 3ª sessão, não se aventura a monocratizar todos os julgamentos quando a matéria é controvertida. Porque isso causa um gravame para a parte. Porque decisão monocrática, cabe agravo, mas no agravo não tem sustentação oral. Se você decide monocraticamente, você está tirando a possibilidade do advogado sustentar. Outra coisa, agravo não tem pauta. O relator leva quando quer. Então, não tem pauta, não tem sustentação oral, muitas vezes o advogado sabe 15 dias mais tarde, o seu agravo já foi julgado. É triste. Vejam,
Estou pondo aqui um panorama do lado do juiz e do lado do advogado, que sofre isso. Porque lhe é tolhida a possibilidade de sustentação oral quando se decide monocraticamente uma matéria que não era para ter sido decidida monocrático. Então, esses são fenômenos que, né, do dia a dia, da prática de nós todos. Outro habeas corpus do Supremo em sentido totalmente contrário. Ministro César Peluso. RHC, recurso em habeas corpus 85.658. Denúncia, deficiência, omissão dos comportamentos típicos que teriam concretizado a participação dos réus, sacrifício do contraditório e do devido processo legal, due process of law, nulidade absoluta e insanável. A denúncia que, eivada de narração deficiente ou insuficiente, dificulte ou impeça o pleno exercício dos poderes da defesa, é causa de nulidade absoluta e insanável do processo e da sentença condenatória. Crimes ditos societários, artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 90. Denúncia genérica, peça que omite a descrição de comportamentos típicos e sua atribuição a autor individualizado na qualidade de administrador de empresas. Inadmissibilidade. Caso de responsabilidade penal objetiva, inépcia reconhecida, processo anulado a partir da denúncia. Veja, uma hipótese aparentemente a mesma, uma denúncia genérica ou geral, oferecida em crime contra a ordem tributária. Em um caso, o Supremo admite, não concede a ordem de habeas corpus, no outro caso, não admite, anula a partir do recebimento da denúncia e concede a ordem de habeas corpus, né? Nós tivemos um caso no STJ recentíssimo, coisa dos 20 dias atrás. Eu era o relator, um colega pediu vista, tinha apresentado o meu voto no sentido de admitir a denúncia, onde na minha emenda eu dizia o seguinte: a jurisprudência desta corte tem mitigado a exigência de descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva, desde que a denúncia não seja demasiadamente genérica. E disse no meu voto por que eu entendia que esta denúncia poderia prosperar. O colega pediu vista, trouxe o seu voto vista, um brilhante voto, onde ele divergiu de mim com os seguintes argumentos. Vou ler aqui rapidamente. A peça acusatória atribui de modo indeterminado condutas a integrantes de órgãos coletivos da empresa. Por exemplo, daí cita ele tira um trecho da denúncia. Quanto ao conselho de administração da empresa, no período entre os meses tais e tais, fulano eram os membros do conselho de administração. Prossegue a denúncia. Durante o período entre os meses tais e tais, os denunciados tais e tais, membros da diretoria e do conselho de administração da empresa, obrigados, assim, ao gerenciamento e cumprimento de obrigações relacionadas ao fisco e objetivando criminoso locupletamento mediante supressão de carga tributária incidente sobre a referida empresa, agindo mediante fraude, suprimiram o pagamento de tributo ao Estado tal, mediante inserção de elementos inexatos nas guias de ICMS. Depois prossegue ainda a denúncia, objetivando o criminoso locupletamento mediante a supressão de carga tributária da empresa tal, agindo em idêntico contexto temporal. E cita. Só que, vejam bem, em momento algum, aqui, esta denúncia diz o que este paciente aqui do habeas corpus, que na verdade era um membro não da diretoria executiva, mas do conselho de administração, o que ele fez? Qual foi a sua omissão? Qual foi a sua ação? Mais para frente, diz o meu colega, a denúncia descreve que o recorrente, membro do conselho, seria detentor de poderes de gestão, de representação da empresa no pedido que foram no período das guias falsas de informação.
A afirmação de que o acusado, apenas por ocupar um assento no conselho de administração, seria responsável por todo e qualquer ato relativo à gerência da empresa é por demais vaga para ser tomada como descrição eficaz do tipo penal. E daí vai mais para frente, cita precedentes, neste sentido de que é praticamente imprescindível que se explicite pelo menos um liame entre o fato e a conduta, né, ação ou omissão daquele sujeito. Eu fiquei muito impressionado com esse voto, e ele foi mais longe. Ele ainda foi e transcreveu todas as atribuições do Conselho de Administração, conforme estavam nos estatutos da empresa, chegou à conclusão que o Estatuto Social não conferia ao Conselho de Administração nenhum poder ou obrigação de gerência sobre cumprimento de obrigações tributárias, e sim que essas obrigações tributárias ou essa gerência tributária cabia aos membros da diretoria. O que aconteceu? Eu simplesmente retifiquei o voto com toda a tranquilidade, com toda a humildade, disse que, olha, pelos fundamentos trazidos no outro voto, estou retificando o meu voto e eu estou, né, fazendo como minhas as palavras do colega tal e tal, e 5-0 foi dado provimento ao recurso em habeas corpus para trancar a ação penal. Então, veja, um caso aqui extremo, onde realmente a denúncia não havia nenhum liame, era uma denúncia inepta. Casos outros há, entretanto, onde o tribunal reconheceu. Aqui, ó, por exemplo, um outro habeas corpus, o ministro Antônio Saldanha, da 6ª turma, diz assim: na linha dos precedentes desta corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal, ainda mais em delitos de autoria coletiva. E como esse aqui, tem N outros também, ministro Rogério Schietti, da 6ª turma, em relação ao crime de autoria coletiva, a jurisprudência desta Corte Superior aceita como válida a exordial acusatória que, apesar de não pormenorizar a conduta de cada acusado, demonstra nexo entre suas ações ou omissões relevantes e o evento criminoso, a fim de estabelecer a plausibilidade da imputação e a possibilidade de ampla defesa. E mais aqui, eu tenho vários precedentes. Se depois quiserem, eu posso colocar no e-mail todos os números, mas é tema muito recorrente nos tribunais, essa questão vejam, neste ponto de imputação de responsabilidade no crime tributário, eu diria que a questão mais controversa, mais importante hoje é essa, tanto que existem livros, inclusive hoje só, tem uma obra aqui de um advogado paranaense, A Denúncia Genérica, que é o doutor Alexandre Knofels, que é um criminalista, tem uma obra muito boa dele sobre a denúncia genérica. Está se escrevendo sobre isso, está se produzindo, está se estudando, está se tentando construir e vejam, é claro que nisso o papel da academia, o papel da doutrina, o papel da jurisprudência em construir esses raciocínios para que nós consigamos harmonizar essa necessidade de se dar efetividade à atividade tributária do Estado e, ao mesmo tempo, se respeitar também os direitos e garantias, todos aqueles que são estabelecidos pela Constituição, principalmente direitos constitucionais de garantia processual, como dizem alguns constitucionalistas. E, na prática, nós temos que tentar fazer um processo de ponderação. O Estado tem direito de instituir tributos? Tem direito de cobrar? Tem. Deveria haver uma consciência coletiva da importância de se pagar tributos? Sim, porque é com esses tributos que nós vamos construir uma sociedade almejada. Mas tudo bem, esta atividade de cobrança, de construção de receitas, não pode invadir a esfera de direitos subjetivos assegurados pela Constituição, principalmente dentro desse extenso rol
que é tido como as garantias constitucionais do processo que estão lá no artigo 5º, que não são só ampla defesa e contraditório, mas são imparcialidade do juiz, imparcialidade do Ministério Público, direito ao silêncio, direito de não produzir prova contra si mesmo, direito à assistência judiciária, só isso aí dá outra aula muito interessante, só sobre princípios processuais constitucionais. São temas muito interessantes, tem obras que falam sobre isso, também acho que isso vocês devem estar tendo em outra disciplina. É muito interessante a gente tentar sempre fazer uma análise assim, sistêmica, né? Quando se fala em princípio constitucional, vamos ligá-lo ao processo penal, ao processo civil, ou o contrário, né? Vamos ligar o processo civil às raízes constitucionais, vamos basear o processo penal nas matrizes da Constituição. Eu acho que era isso que eu tinha a dizer. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma colocação, desde que não seja assim de ordem específica sobre determinado caso concreto, tipo, o que o senhor acha do Lula? Eu já lhes digo que não poderia responder, mas qualquer outra coisa, qualquer coisa que seja de ordem acadêmica, científica, e ressalvar também que todas as minhas menções, que todas as minhas menções aqui a nomes de juízes, de ministros, coisas, foram em nível científico, acadêmico, né, porque sei que esta casa é um fórum extremamente qualificado já, de longa data, a discussão desses temas. E se eu falei aqui com essa liberdade, com essa informalidade, é porque sei que posso fazer isso aqui e me sinto bem aqui. Então, estou à disposição e muito obrigado pela atenção. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, gente? Eu só peço que falem aqui no microfone. Em relação... considerando a responsabilização subjetiva, no caso, e pensando nas empresas que se valem de assessorias externas, como advogados, como que o senhor vê essa questão, se há responsabilidade da assessoria que exime a do empresário, ou tem que ser vista no caso concreto? Muito interessante. Aí tem dois problemas de início. Tá? O primeiro está na ótica daquilo que hoje se costuma dizer como planejamento tributário, que é um ramo muito interessante, objeto de outros estudos, tem outra aula sobre isso também, muito material sobre isso. Quando se fala em planejamento tributário, está a se entender o conjunto de medidas lícitas previstas na legislação e que são aconselhadas ao empresário a utilizá-las para pagar menos tributos. Isso é lícito, né? Agora, se o planejamento tributário, muitas vezes até chamado de elisão fiscal, se transforma na evasão fiscal, ou seja, se há uma conduta ilícita, ou seja, um crime contra a ordem tributária, por exemplo, se há uma prova que o advogado ou o contador induziu, influiu ou participou de alguma modalidade qualquer na consecução desse objetivo ilícito, ele poderá responder solidariamente. Tá? Esse é um foco que eu entendo que foi a sua pergunta. Mas vou mais adiante. Uma outra contextualização seria o que está acontecendo na prática, muitas vezes, de ministérios públicos, estaduais e federais, denunciarem procuradores, assessores, consultores jurídicos pelo exercício de uma opinião jurídica. Aí eu já entendo que, dependendo do caso concreto, não cabe. Inclusive, na nossa turma, eu fui relator de um habeas corpus, onde eu concedi a ordem e a turma me acompanhou. Era um procurador municipal que tinha sido denunciado junto com o prefeito
e junto com o secretário da Fazenda, por causa de um problema lá, de um crime da Lei 8666. Tem muitas denúncias dessa contra prefeitos por dispensa indevida de licitação, enfim. Nesse caso, tinha sido denunciado o procurador municipal, ou seja, um advogado, exercendo uma opinião jurídica, foi denunciado criminalmente como coautor do crime do artigo 89 da 8666. Nesse caso, nós concedemos a ordem, trancamos a ação penal, entendendo que aquilo não pode ele jamais ser coautor de um crime, que ele está exercendo uma opinião jurídica. Satisfiz a sua... Tá. Anybody else? Eu queria dar uma continuidade nessa pergunta, ministro. E se por acaso essa opinião, ela, no caso, justificar uma ação que cometa uma infração? Por exemplo, ele não poderia fazer uma contratação direta ou emergencial, mas o procurador vem dar o respaldo para que ele faça. Mesmo assim, o senhor acha que ele deve responder sozinho, o agente? Boa pergunta, doutor Luciano. Eu acho que nesse caso dependeria mais da análise do caso concreto. Teria que ter mais algum elemento que indicasse um dolo da parte desse procurador. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a genericamente criminalizar toda a opinião jurídica, ninguém faz mais nada. É uma coisa complicada. Está acontecendo isso. Está. Uma vez eu dei uma aula para procuradores do município, o prefeito Gustavo estava lá, presente na hora, e ele comentou até comigo que é impressionante o número de notificações a que ele respondia diariamente. Era Tribunal de Contas, era Ministério Público, era ouvidoria, era impossível administrar. Hoje tem muitos administradores públicos que têm medo de administrar, porque são bombardeados diariamente por ouvidorias, promotorias, e Tribunal de Contas, e ouvidoria disso, aquilo, quer dizer, fica difícil administrar. Tem gente que hoje tem medo de dar uma opinião jurídica e do dia seguinte virar réu. Então eu acho que nesse caso do procurador, vai depender muito do caso concreto. Se provar que ele está, digamos, em conluio com o prefeito, que ele tinha ciência de que essa opinião era ilegal, de que aquele caso não era de dispensa, e sim, teria que se fazer licitação, e eu penso que, pelo menos, a denúncia pode ser admitida. E ele terá que fazer a sua prova. Mas vai depender muito da hipótese concreta, né? Então, não seria exatamente uma pergunta, eu gostaria de ser uma consideração, porque durante sua fala, quando o senhor falou da insegurança jurídica, eu me recordei de um caso que a gente tem no escritório, claro, não vou falar nomes, ele ainda está na primeira instância, mas ele aconteceu exatamente a responsabilização por crime da ordem tributária por uma questão de insegurança jurídica. O STF agora está discutindo em relação à inconstitucionalidade da antecipação de diferencial de alíquota por empresa do Simples Nacional. E o nosso cliente, ele havia sido notificado pelo fisco estadual para pagar esse diferencial de alíquota e era empresa do Simples. Como a questão estava pendente de discussão de inconstitucionalidade, só que aqui no estado do Paraná tem um decreto que diz que a empresa do Simples tem que pagar a antecipação, o Ministério Público ofereceu uma denúncia dizendo que, por deixar de arrecadar esse ICMS, todos os sócios tinham incorrido em crime tributário. E aí... Exatamente. Sem fazer qualquer individualização. E um adendo maior, o que mais me chama a atenção, uma das sócias, inclusive, era menor de idade. E, assim, uma denúncia assim, exatamente genérica, sabe? Não, todos os sócios. Foi impetrado, na verdade, um mandado de segurança em relação... Isso, no caso da execução. E daí, em relação ao débito, foi parcelado para suspender a ação penal, a exigibilidade, isso. Porque tem um artigo, deixa eu só me lembrar, tem um artigo do Código de Processo Penal que fala daquelas questões prejudiciais. Talvez até pudesse se pensar no processo penal, se arguir uma
uma questão prejudicial. Olha, o tema está pendente lá no Supremo, tal, tal. Se vai colar ou não, aí eu já não sei, mas poderia se pensar numa prejudicialidade externa, né, que os processualistas falam, que se a decisão de uma, tipo assim, se quando existia o crime de bigamia, ninguém poderia ser processado enquanto o casamento estava sendo discutido no cível, né? Então, isto, para o processo penal de bigamia, o processo do casamento no cível seria uma questão prejudicial. Então, pode-se criar alguma tese. Eu me lembro que quando eu atuava no tributário, tinha muito isso, poxa, mas veja, o débito está suspensa, a sua exigibilidade na esfera tributária, e a ação penal segue ou não segue. São temas bem interessantes. São todas as consequências dessas coisas, desses princípios, né? Tá? Professor. Então, e eu pegar mais no início da sua palestra, e vendo bem direto, você estava ouvindo a palestra e lendo ali as obras, olhando ali, né, o professor Lê, né? O Pacto Constitucional de 88 está em crise? Olha, professor, não, é muito interessante muito interessante, porque eu não sei se o pacto está em crise, mas a interpretação dele, a aplicação dele, a utilização, as distorções conceituais entre os poderes, né? As dúvidas, a falta de consciência do que cada um tem que fazer, o que cabe a cada um, eu acho que a gente pode dizer que é uma crise mesmo. Agora, se é o pacto que está em crise ou não, eu teria dificuldade de dizer com afirmação. Eu acho que nós temos uma crise hoje, uma não, várias crises, dentro desses aspectos que eu falei, relacionamento entre poderes, funções de cada um, direitos e garantias. Veja, só de temas constitucionais, quantas crises hoje nós temos? Tributária, previdenciária, servidor público, família, crise, tudo repensado, trabalhista está em um momento de um redesenho total. Acho que nós temos sim uma grande crise ou grandes crises dentro de... Concordo. Pois não. Boa noite, ministro. O senhor comentou a respeito da questão do dolo. Como o senhor vê a questão do inadimplemento do ICMS próprio e a responsabilização como crime contra a ordem tributária? Esse é um problema que está pendente no Supremo. Nós uniformizamos lá no STJ, né, a terceira sessão, até um dos votos vencedores foi meu. Sujeito a crítica, né, tanto que é controverso que está no Supremo. Essa questão, nós, na terceira sessão, acabamos entendendo que o fato do sujeito declarar e não recolher configuraria o crime do mesmo jeito, porque está inserido o dolo de não pagar. Essa interpretação, assim, é simples que nós demos. Agora, eu sei que o Supremo deve agregar outras razões a isso, outros fundamentos, né, se o Supremo decidir de forma diferente, nós vamos... Se bem que dentro do STJ houve votos também no sentido de ser impossível a criminalização dessa conduta, porque ele não teria a obrigação mesmo né, ele teria que fazer só a retenção, daí entra aquela questão de contribuinte de fato, de direito, mas nós acabamos tratando do mesmo jeito, né? Boa noite, ministro. A minha pergunta está voltada à questão de que é Fisco Federal, tá? De novembro do ano passado, o Fisco Federal tem se movimentado no sentido de implantar uma demanda muito grande de processos que estão indo para o Ministério Público ser utilizado como agente de cobrança e não mais os agentes do Fisco. Internamente, a Receita Federal se movimentou criando um órgão virtual que não existe de fato. Esse órgão virtual descarrega cerca de 3 ou 4 mil processos no Ministério Público mensalmente no Paraná.
que está gerando alguns infartos empresariais. E essa questão de imputação, todo mundo está sendo, como a gente brinca internamente, está rafiado para o judiciário. Está indo empresário, maior ou menor de idade, capaz ou incapaz, todo mundo junto, contador, tá? O auxiliar administrativo, que faz a defesa perante o fisco, que tem o seu nome citado dentro do processo, está indo parar no Ministério Público junto com o empresário. Queria entender o que o senhor pensa dessa ação fiscal. A chamada representação fiscal para fins penais, né? Tanto ministérios públicos estaduais tanto receitas estaduais como federais encaminham aos ministérios públicos e há essa crítica mesmo de que estaria se usando o direito penal como instrumento de cobrança. Eu não sei se isso é deliberado, se é parte de uma política fiscal mesmo, já que não conseguimos cobrar na execução fiscal. Quando eu era do tributário, durante muitos anos eu trabalhei nesses processos, tentando estudar estatísticas, tentando propor medidas para melhorar varas de execução fiscal, enfim, foram muitos anos de diálogo com a Fazenda Pública e a conclusão que chegávamos na época é que o índice de sucesso em execuções fiscais era tão pequeno que às vezes não valia a pena, tanto que a própria União lançava normas, olha, até 10 mil a gente perdoa, até 20 mil a gente perdoa, né, inclusive a gente brincava, dívidas de pequeno valor a gente perdoa, 20 mil reais, eles diziam que era pequeno valor, daí eu virava para o meu colega e dizia, olha, desembargador ganha pequeno valor então, porque desembargador ganha 20 mil líquido, então realmente, veja, se isso é uma política, ela pode ter até alguma razão de ser, o problema são os exageros, são os casos, assim, digamos, teratológicos. Porque pode haver casos onde realmente se justifique uma imputação penal, mas pode ter outros casos que não justifiquem. Eu acho que a solução é buscar o judiciário para isso. É você, digamos, é o contador, é o fiscal, é o office boy, todos esses que estão indevidamente denunciados, tentarem ser excluídos dessa ação, né? Eu sei que não é fácil. Hã? Não. Concordo. É muito comodismo por parte do fisco. Eu concordo. Tanto que eu acho que se é uma política arrecadatória, ela é, a meu ver, infeliz. Porque realmente isso tem súmula do Supremo, muito antiga, de direito aduaneiro, que já dizia que não se pode reter a mercadoria como forma de exigir o pagamento de tributo. Usar-se o direito penal como agente de cobrança, eu não acho correto. Mas eu vou contar um caso que vocês vão entender até no ano passado, eu recebi a visita de uns advogados da Light, a concessionária de luz do Rio de Janeiro. Tá? Eram vários advogados e o diretor da Light marcaram uma audiência comigo. O processo não era meu, até, era de um colega, sobre a questão do furto de energia elétrica, o tal do gato. Tá? Sabem o que é o gato, né? Quando o cara vai lá... Tudo bem, o gato, enquanto era um gatinho que é feito na favela, que você pega um fio e puxa para o outro, ou teu vizinho do 301, você puxa... Aí é um gato, digamos, né, é um gatinho. O que começou a acontecer no Rio de Janeiro? Aliás, lá, né, a terra, nada contra os cariocas, mas o paraíso da criatividade criminosa está no Rio. O que começou a acontecer no Rio de Janeiro? Shopping centers, hotéis, academias de ginástica, indústrias, condomínios inteiros, já nos seus projetos construtivos. Não era um gato, era um tigre, era um tigre siberiano, era uma coisa institucionalizada, de modo que
Esse relatório que a Light trouxe para mim, e eu me dei o trabalho de ler tudo, porque eu tenho o péssimo hábito de ler tudo que trazem para mim. Tem gente que não lê, eu sei que tem gente que não lê, mas eu li. Esse relatório dava conta de que o que se sonegava né, o prejuízo que os gatos davam na cidade do Rio de Janeiro, assim, tipo, em um mês, daria para alimentar toda a iluminação do Uruguai por um ano. Dados assim, impressionante, e aquilo me impressionou. Bom, aí o meu colega foi lá, não, porque, veja, o sujeito vai lá, faz o gato, mas ele faz um parcelamento, ou seja, depois que fez o inquérito policial, depois que fez a ação penal, quando ele foi denunciado, ele vê que está com a corda do pescoço, ele vai lá na Light, faz um acordo, e não cumpre o acordo. E recebeu ainda antes, isso 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, faz um acordo de parcelamento. Começa a pagar lá, paga uma, não a outra, paga, não paga, não paga. Se acaba extinta a punibilidade, aproveitando-se aquela lei que permite extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo antes da... Ou seja, assemelhando tudo. Aí o que eu fiz? Quando ele trouxe aquele voto, simplesmente, sabe, aquele voto F8, F10 lá, chapa, é furto de gato lá, pronto. Falei, eu peço vista. Quero estudar esse tema. Levei 5 meses. Veja, e era jurisprudência pacífica na 3ª sessão de que o furto de energia elétrica, se parcelado, extingue a punibilidade. Ponto. E aquilo vinha se repetindo há 10 anos, 15 anos, e eu olhei aquele troço, comecei a estudar, vi os índices de gato, vi os números que esses prejuízos importavam, vi uma série de outros fatores. Criei ou seja, expliquei bem o que era um tributo, o que era um preço público, a natureza privatista da Light, porque ela foi privatizada, ou seja, o Estado estaria concedendo uma isenção de um preço público sobre o qual ele não tem domínio. Enfim, fiz lá um voto de 50 páginas, todo mundo... Oh. Tá, daí um outro, peço vista. Tudo bem, pede vista, tudo bem. Na outra sessão voltou né? Acompanhou meu voto, daí os outros 2, o meu voto. E esse que tinha dado o voto padrão, retificou, concordando com o meu voto, de que nesse caso do gato, era um caso excepcional. Primeiro, você não pode equiparar tributo, você não pode, como ente tributante, perdoar um preço público que não é teu. A situação prática é caótica, enfim. E daí o tema foi para a sessão, porque na 6ª turma tinha dúvida, porque eles ainda achavam que gato não era crime, gato, enfim, acabou se uniformizando lá para 6-5, 7-3, alguma coisa assim, no sentido de se criminalizar, né? Ou seja, em termos práticos, se não permitir a extinção de punibilidade no furto de energia elétrica. Algo que, veja, de acordo com a realidade existente, né? O direito está aí para isso, né? Se fosse fácil, a gente não precisava pensar. Gente, então, ministro, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua excelente exposição, parabéns, muito qualificado. Agradeço a todos mais uma vez pela presença também, encerramos aqui hoje. Hoje agradeço ao pessoal que está online, sempre sugerindo que fiquem atentos às nossas redes sociais, porque sempre tem novidade lá. E pedir uma salva de palmas aqui para o ministro. Obrigado.